programa de hoje você vai ver: a audiência pública discute combate ao mosquito Aedes aegypti e a permissão do aborto em caso de fetos com microcefalia. A cidade vista a partir das águas, um passeio de catamarã pelo Rio Capibaribe. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O vereador Luiz Eustáquio promoveu uma audiência pública para discutir um dos assuntos que mais preocupa o brasileiro nos últimos tempos: o combate ao mosquito Aedes aegypti. Na ocasião, ele também levantou um debate sobre o aborto em casos de fetos com microcefalia. Essas mães e seus bebês enfrentam um drama em comum: a microcefalia. Contraíram Zika durante a gravidez e as crianças nasceram com a doença. Elas são integrantes da UMA, União das Mães de Anjos, e participaram da audiência pública presidida pelo vereador Luiz Eustáquio no plenarinho da Câmara para discutir o combate ao mosquito Aedes aegypti e o aborto em caso de microcefalia. Os motivos que me levaram a convocar essa audiência pública é essa epidemia que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, na verdade, no nosso estado, mas aqui tratando do Recife, que é o município onde mais notificações existe no Brasil, onde nós entendemos que precisa se fazer algo e que os poderes públicos precisam se unir, e essa audiência pública avisou exatamente isso: unir Estado, município, Ministério Público, unir a UMA, que é a Associação das Mães de Crianças com Microcefalia, unir todos para que nós pudéssemos realmente buscar soluções. Não é solução que você vai conseguir a cura da criança, não. Mas você vai conseguir garantir os direitos para essa criança que está hoje com microcefalia. Essa criança que ela precisa ser cuidada e ela precisa ter direitos garantidos. A coordenadora municipal de saúde da mulher, Ana Carla Matos, disse que a prefeitura trabalha em 3 frentes: o combate ao mosquito, a assistência aos bebês após o diagnóstico e o acompanhamento das gestantes com sintomas de Zika. O município tem cuidado dessas mulheres desde a gestação, né? Aquelas mulheres que apresentaram exantema durante a gestação, a gente tem feito visitas domiciliares, acompanhando essas mulheres, vinculando essas mulheres à atenção básica e aos espaços Mãe Corujas. E no momento do nascimento desse bebê, em se confirmando a microcefalia ou com suspeitas de microcefalia, essas crianças também continuam sendo acompanhadas pela atenção básica e pela atenção especializada. Então a gente vem indo através da Secretaria de Saúde, fazendo os exames para se confirmar ou se descartar os casos de microcefalia e fazer as referências aos centros. A gerente de atenção à saúde da mulher da Secretaria Estadual de Saúde, Letícia Katz, afirmou que o Estado prioriza no momento a identificação precisa do número de crianças com microcefalia. A gente precisa ter uma clareza de quantos são os casos realmente confirmados. Isso tem sido uma cobrança, inclusive, do Ministério da Saúde, porque existem muitos casos notificados, mas a maioria deles ainda não foram comprovados. Então, em relação a essa comprovação, está sendo feita uma ação para que a gente possa definir quais são realmente os casos, para que a gente possa ter a certeza de que eles estão sendo encaminhados para os centros de referências a nível de todo o estado por macro-regiões. Quando isso acontece? Hoje está acontecendo essa ação, ainda teremos mais outra aqui na primeira macro, depois vai ter outra ação em Caruaru e depois outra em Petrolina, para que a gente possa fechar e ter a certeza de que esses casos já estão sendo encaminhados para a estimulação precoce, para a reabilitação. E partindo da confirmação do número de casos é que a gente pode ter essa segurança de que eles estão sendo bem encaminhados. Mas já está sendo encaminhado isso? Já existe encaminhamento. A gente não pode esquecer de que são crianças, então eles têm que ser acompanhados na atenção básica, na atenção primária. A partir da atenção primária, eles são encaminhados aos núcleos, aos NASF. Nesses NASFs, eles são orientados para que serviços serão encaminhados. Se tem problema auditivo, se tem problema ocular, se tem problema de estimulação precoce, ou seja, existe já uma rede montada para recebê-los.
O representante do Sindax, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, Jorge Alberto, falou que falta qualificação para os profissionais no combate ao mosquito. Eduardo Bezerra, representante do SEAD, Superintendência de Apoio à Pessoa com Deficiência, falou sobre a gratuidade no transporte público municipal de passageiros a que os bebês com microcefalia e o acompanhante têm direito. O promotor de justiça Édipo Soares explicou qual o papel do Ministério Público de Pernambuco na fiscalização do combate do Aedes aegypti e dos serviços públicos de saúde quanto à assistência aos bebês com microcefalia. Bom, o Ministério Público tem trabalhado arduamente fiscalizando as ações governamentais. Então a gente sabe da responsabilidade de todos os atores nesse processo. Então a gente tem estado perto de todos eles e cobrando as responsabilidades. Aquilo que a gente identifica, digamos, uma falha, o Ministério Público ele age não só como agente de controle, né, na fiscalização das ações, como também indutor de políticas públicas. Naquilo onde não existe, o Ministério Público vê essas deficiências e faz essas induções. A audiência pública discutiu também o aborto nos casos de suspeita de microcefalia. O professor da UFPE, Agostinho Machado, falou sobre direitos reprodutivos e sobre as questões éticas e religiosas que envolvem o tema. Do ponto de vista bioético, a gente tem que considerar vários aspectos, né? Os aspectos morais, religiosos, sociais, os aspectos científicos. Então, falar de abortamento é sempre um tema muito delicado, né? Porque envolve todos esses aspectos e, na realidade, não há uma unanimidade. A gente tem que respeitar as diversas correntes e as diversas opiniões e vertentes. Então, assim, a gente veio exatamente para discutir e trocar essas ideias, fazer esse exercício de reflexão, que é avaliar todos esses aspectos dentro desse contexto, desse cenário que está aterrorizando todo mundo, todas as gestantes, todas as mulheres em idade reprodutiva, e discutir não só a questão do abortamento em si, mas assim, qual é essa visão que a mulher tem em relação ao seu corpo, a questão de engravidar, uma vez grávida, a chance dela ter o Zika vírus, a síndrome do Zika, disso afetar a criança, e, enfim, a partir daí todos os desdobramentos que pode haver em relação a isso, da evolução da gravidez, a criança que vai vir a conceber, enfim, aí a gente vai fazer essa discussão bem rica sobre isso. No momento que a mulher tem muitos médicos recomendando que não engravide, né? O que você acha disso? Então, essa questão, assim, dentro da bioética existe um princípio que seria o princípio da cautela, né? Então, diante de uma epidemia, diante de uma situação de agravo à saúde, onde existem muito mais perguntas do que respostas, né? Aquilo que você puder fazer para, digamos assim, poupar, zelar, evitar, passa a ser uma situação interessante do ponto de vista de controle em relação à propagação daquele agravo. Só que a gente está falando de fertilidade, de procriação, de maternidade, né? Ou seja, a mulher, eu entendo que ela é um ser que, entre outras coisas, ela é essencialmente maternal, né? E aí você falar também em relação a adiar a gravidez para algumas pessoas que não podem adiar a gravidez por conta do tempo, da idade, então isso também envolve uma outra esfera, né? Então tudo isso tem que ser muito bem pesado, discutido, refletido, para a gente chegar aí a aspectos, eu diria assim, individuais para cada caso, né? Em relação a isso. Edilberto Rocha, professor de obstetrícia da UFPE, acredita que o direito ao aborto deve ser discutido, mas que ele não serve como solução para a saúde pública no caso da microcefalia. O abortamento ele nunca é a solução para um problema, né? Para um problema de saúde pública. Ele é mais uma solução individual. Então, assim, você não pode advogar o abortamento como uma solução para um problema que vem infligindo toda uma população. Que tem que ter medidas públicas para evitar que isso aconteça. Agora, do ponto de vista individual, aí sim, há de que se discutir. Nós temos uma legislação que a gente permite alguns tipos de abortamento, inclusive com fetos saudáveis, como é no caso do estupro, por exemplo, e não permitem o aborto em casos graves, como algumas síndromes genéticas graves, praticamente incompatíveis com a vida. Então é uma discussão extremamente válida, eu acho que a gente tem que continuar sempre discutindo isso para que a gente possa formar um senso crítico que possa amadurecer na sociedade. Germana Soares, presidente da UMA, que atualmente reúne mais de 200 mães de bebês com microcefalia, explicou que, apesar de todas as dificuldades e sofrimento impostos pela doença, é contra o aborto. A UMA ela tem uma campanha chamada #microcefalia não é o fim, que é uma campanha justamente contra o aborto.
né? Temos mães na UMA que são contra o aborto de qualquer modo, com ou sem diagnóstico. Né? Porque legalizando o aborto atrai muitas outras coisas, vamos dizer assim, algumas desculpas para se abortar. Não é? Então, não é esse o desejo. Ali é uma vida, ali é uma pessoa que não pediu para estar ali e que não tem que ser responsabilizada por um erro de outra pessoa que já é consciente, que tem a opção de escolha, que é a mãe, no caso, a família, né? O pai também. E, então, a UMA ela se posiciona contra o aborto, né? E sobre o combate ao mosquito tem muita coisa a se fazer, né? Principalmente despertar a consciência da população contra, porque talvez até a população ela não tenha o real peso, a real consciência do que é a realidade de uma família com microcefalia. As mães estão abortando, está doente, então vai abortar. Então, isso coisa está gerando uma quantidade bem maior de aborto nesse momento. Precisa ter que a criança, uma mãe que ela tem a zika, não quer dizer que a criança vai nascer com a doença. Entendeu? Não garante isso, que ela ficou doente, então por conta disso ela vai ter a doença. Nós não podemos jamais confundir isso. Então precisamos que seja feita, que os meios de comunicação possam falar sobre isso, que o governo do estado possa falar sobre isso, que o governo municipal possa falar sobre isso, dizer para as mães e que a gente também tem que preservar o direito à vida e outras coisas. Nenhum médico tem autorização, direito de chegar e dizer, não, vá ao aborto porque sua criança vai nascer, poderá nascer com microcefalia. Nenhum médico tem o direito de fazer isso, até porque não está previsto em lei. Então, é importante, e teve relatos aqui das mães colocando isso, que tem médicos que estão orientando isso em alguns setores. Então, nós estamos muito preocupados com isso, por isso chamamos a audiência pública, não apenas para tratar desse tema, para tratar do conjunto dessa questão social que é muito grave. Mas nós saímos daqui felizes porque sabemos que a partir daqui vamos ter outros desdobramentos que vão poder garantir o direito das crianças. Um passeio imperdível para turistas e moradores do Recife é o de catamarã. Uma oportunidade de olhar a cidade do ponto de vista de uma de suas grandes atrações, o Rio Capibaribe. Nosso tripulante Wellington, que vai fazer a demonstração de como utilizar corretamente o colete salva-vidas. Depois das orientações e de todos acomodados, o passeio começa. A Bacia do Pina é o ponto de partida para quem quer conhecer o Recife de dentro para fora. É o Rio Capibaribe e suas pontes, uma viagem que dura mais de 1 hora e que percorre as 3 ilhas do centro da cidade e passa por baixo de 6 pontes. Tivemos a oportunidade de estar hoje aqui nesse passeio, que é um passeio assim maravilhoso, um passeio que eu não vou esquecer, vai ficar na história. E assim, a gente está sendo muito bem recebido pelo povo de Recife, né? Um povo muito acolhedor. Para a gente só tem a dizer da cidade que é uma cidade maravilhosa. A história da cidade, curiosidades e pontos turísticos marcam o City Tour aquático. A antiga casa de banhos foi destruída por um incêndio em 1926. Hoje funciona um bar-restaurante no local. O grande hotel hospedava autoridades na década de 1940 e 1950. Já o prédio construído no século XVIII abrigou um convento e a alfândega do Recife. Durante o passeio é possível apreciar vários prédios históricos do Recife, como o do Ginásio Pernambucano, a instituição pública de ensino em funcionamento mais antiga do país, onde estudaram nomes como Ariano Suassuna e Clarice Lispector. É tradição do passeio bater palmas e fazer pedidos ao passar pelas pontes. É porque a gente tem que fazer barulho quando passa embaixo das pontes. Você reparou que tem pescadores sempre em cima, né? Jogando tarrafa, então com aquelas cestas para pescar. Então a gente tem que anunciar que está passando embaixo da ponte, né? E aproveita e faz um pedido. Porque na Itália não tem o pedido da fonte também, então por que não pedir aqui no Recife, né? O Palácio da Justiça, inaugurado em 1930. O prédio da Assembleia Legislativa de Pernambuco.
e os casarios coloridos da Rua da Aurora também fazem parte do roteiro. Assim como a Praça da República e o Palácio do Campo das Princesas, que já hospedou o imperador Dom Pedro II. Desde 1859, ele é conhecido assim, por causa das princesas Isabel e Leopoldina, que brincavam nos jardins do palácio. Com o crescimento da cidade, parte do mangue do Recife foi aterrada. Em 2000, alunos de escolas públicas do Recife replantaram o mangue e hoje a gente vê, eles servem de abrigo para o ninho das garças. Entre as pontes, um destaque especial para Duarte Coelho. Ela é conhecida mundialmente porque abriga o boneco gigante do Galo da Madrugada, o bloco carnavalesco que arrasta uma multidão durante o Carnaval do Recife. Eu gostei da ponte que tem o Galo da Madrugada. Você conhece o Galo da Madrugada pela televisão? Pela internet. A gente passa pelas pontes aí, algumas curiosidades sobre a cidade. Realmente muito divertido, um bom passeio. O que você achou de mais interessante? O pincel de cristal. O que você faria com esse pincel? O que você pintaria? Pintaria um ponto no muro, porque ele é gigante. O pincel de cristal de Alice é, na verdade, a Torre de Cristal de Francisco Brenan. Ela faz parte do Parque das Esculturas, inaugurado em 2000 para comemorar os 500 anos de descobrimento do Brasil. Na Galeria de Arte a Céu Aberto, várias obras do artista plástico pernambucano. Gostou do passeio? Sim. Muito bonito? Ficou lindo, amei. E o passeio chega ao Marco Zero da cidade, onde é possível ver os armazéns do Porto do Recife restaurados. Quando o Marco Zero entrou em reforma, a gente veio para esse espaço daqui, que é onde funciona o restaurante Catamarã, aqui no Cais de 5 Pontas. E aí a gente está aqui há mais ou menos 16 anos. E aí os passeios acontecem todos os dias, normalmente às 11, 16 horas e 20 horas. Finais de semana, feriado, alta estação, mês de férias, a gente ainda abre alguns horários extras. Como é que é para você trabalhar contando a história do Recife, fazendo esse passeio, informando, né? É o que eu mais gosto de fazer, na verdade, né? São anos já fazendo, a cidade sempre evoluindo, novos monumentos, sempre tem novidade para contar. O pessoal vai estar maravilhado em questão de conhecer o Recife por uma outra perspectiva, de dentro para fora. Conhecer o Recife de uma forma diferente é descobrir uma cidade cheia de contrastes e repleta de beleza e poesia. Se você gostou do passeio, a sede do Catamarã Tours fica no Cais das 5 Pontas, no bairro de São José. Para outras informações, ligue no número 3424-2845. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!